pessoal, mais um Papo de Corre, né, Pedrinho? É isso. E hoje a gente tem um convidado que saiu da favela, tá ascendendo no mundo da política, escreveu um livro Capitalismo e Favela. A gente vai falar muito, né, de como ser protagonismo do seu sonho, né? Acho que um empreendedor, né, como a gente pode falar, né, da sua própria carreira. O Rafael Satie, né, casado, conselheiro de negócios da Associação Comercial do Rio de Janeiro, já foi diretor de marketing. Tem uma biografia rica que vai trazer aqui pra gente dicas e, como eu posso trazer pra você, visões, né, de como você pode se portar nesse mundo caótico, VUCA que a gente vive, né? E aí, Pedrinho, o que você acha? E hoje vereador eleito, né? E a gente quer saber disso. Exatamente. Quais são os planos futuros, né? Exato. E o maneiro é como é que o empreendedorismo e a política, eles caminham juntos. E tem muita gente que fala, não gosto de política. Essa galera não sabe o que tá falando, essa é real. E aí, Rafael? Primeiramente, quem é você, brother? Se apresente. Exato, Vamos lá, então, já vou quebrar o tabu. Meu nome é Rafael Silva Ferreira de Lima, mas eu casei com uma mulher maravilhosa, tem descendência japonesa, e o nome dela é muito exótico, é Tiemi Satie. Aí eu falei, pô, velho, tem Silva pra caraca nesse mundão. Vem pra mim, porque eu também tinha uma carreira artística. Então, você tem muito aquela vibe de ter um nome artístico. Então, eu escolhi como nome artístico Rafael Satie. Tipo, existem vários artistas que as pessoas não sabem que o nome dela não é aquele nome, é um nome artístico, né? Carolina Dickman, por exemplo. Cauã Raymond não é o nome do cara. O nome do cara é outro, mas ele usa esse codinome artístico pra soar melhor. E o que eu fiz foi, eu peguei o nome Rafael Satie e hoje eu sou mais Satie do que a Satie original. As pessoas acham que ela é a Satie por causa de mim. Eu sou Satie por causa dela. Mas o Rafael Satie, ele tem 37 anos de idade, nasceu e foi criado ali na favela do Jacaré, na zona norte do Rio de Janeiro, e no Complexo do Lins. É aquele caso clássico da família desestruturada brasileira ou carioca, né? O pai e mãe separados ou que nunca foram casados e tem aquele filho ali naquele afã, na juventude, e aí o filho é criado pela mãe e às vezes passa uma temporada com a avó, não com o pai, né? Porque muitas vezes o pai acaba se eximindo da responsabilidade. Cresci, me converti ao evangelho, sou cristão protestante, estudei teologia também. Hoje eu sou pastor numa igreja evangélica e, enfim, sempre trabalhei muito com jovem, com comunicação, fui diretor de marketing de algumas empresas. Tenho hoje minha própria empresa de marketing, sou conselheiro de negócios na Associação Comercial e me enveredei para a política nos últimos 8 anos, produzindo conteúdo de audiovisual, né? Produzindo conteúdo para Instagram, a coisa foi ganhando projeção. Algumas empresas grandes começaram a me chamar para fazer análises políticas, porque se interessaram pelas análises que eu fazia ali no Instagram. Você vê, o capitalismo, ele vem dentro disso, na rede social, o advento da rede social da comunicação. E hoje eu faço comunicação política e articulação, bem como análise na Record, no programa Fala Que Eu Te Escuto, na Jovem Pan, em vários outros canais de grande relevância hoje no Brasil, e também culminou nisso, né? As pessoas vendo essa capacidade técnica de articulação, de oratória, falaram, cara, você daria um bom político. Você tem chances. Mas eu sempre entendi que para lançar uma candidatura você tinha que ter 3 pilares, né? Tamanho pessoal, grupo político e recurso financeiro, né? Que tamanho pessoal eu consegui ao longo dos anos, né? Grupo político, eu me alinhei a algumas pessoas que me colocaram dentro de um partido. E recurso financeiro, resolvi, depois conheci o Pedrinho, conheci a rapaziada e peguei brincadeiras à parte, mas culminou, eu lancei uma candidatura, realmente, e nós conseguimos, cara, quase 14 mil votos, fomos eleitos, somos vereadores eleitos hoje na cidade do Rio de Janeiro, a segundo maior PIB do Brasil. Vambora. Sucesso pra você ano que vem. Mas contando um pouco, né? Casado, tem filhos? Tenho, cara. Sou casado e tenho um filho de 10 anos de idade, faz agora 11 no dia 20 de dezembro aí. E aí, o que a favela e o capitalismo têm em comum? Muita coisa em comum, cara. Eu ouvi muito, né, eu ouvi, inclusive em escolas, eu estudei no Colégio Pedro II, que é um colégio extremamente tradicional no Rio de Janeiro, mas também é um colégio que ao longo dos últimos anos ele veio se ideologizando, né? E muitos professores progressistas, professores socialistas, eu não tenho nada contra a escolha e a opção política, partidária ou de visão de mundo de pessoas. Eu não tenho nada contra. Eu só acho ruim quando a pessoa usa a sua própria visão para tentar manipular outras pessoas. E a visão hoje de pequena parte de professores, sobretudo no Colégio Pedro II, é uma visão muito mais socialista e que fica trazendo aquela vibe de não, isso é ruim, o capitalismo é ruim. E eu cresci ouvindo isso. Eu cresci ouvindo que o capitalismo ele era o grande vilão. Eu cresci ouvindo que a favela só existe por causa do capitalismo. Eu cresci ouvindo que o pobre só existe por causa do capitalismo. Eu cresci ouvindo várias coisas e que a responsabilidade ou a culpa de várias coisas ruins no mundo, inclusive na favela, era culpa do capitalismo. Até eu assinar minha carteira e ver meu contra-cheque com desconto pro Estado. Eu falei, ô pombas, eu acho que a culpa não é totalmente do capitalismo, não. Meu dinheiro tá indo pra mão do Estado, de quem não faz nada e tá pegando o que é meu, força e parte da força
força do meu trabalho. E me chama de burro ainda, porque ele fala que tá juntando dinheiro pra mim como se eu não fosse capaz de administrar o meu próprio dinheiro. E esse é isso. O governo fala assim, cara, vocês são muito burros, vocês não sabem juntar dinheiro, deixa eu guardar pra vocês. Pô, são esculacho, né? O cara quer guardar o meu dinheiro. E é obrigatório guardar. E é obrigatório. Contribuição sindical hoje voltou a ser obrigatório. Não era no governo passado, mas agora com esse novo governo voltou a ser obrigatório. Então a favela tem muita proximidade. Eu comecei a entender. Falei, pô, peraí. A Nike é uma marca capitalista, pô, dos Estados Unidos. Pô, e a rapaziada aqui só usa Nike. Pô, o relógio, o Rolex. Eu comecei a perceber o carro, a moto, a internet, velho. Pô, ninguém vive sem internet hoje. Na favela, principalmente. A galera tá ali no TikTok, tá no Twitter. Pra quem não sabe, a rede social mais usada dentro das favelas hoje é o Twitter. A galera acha que é o Insta, que é o Facebook, é o Twitter. O pessoal fica ali tweetando e tudo mais. Eu falei, pô, mano, todos os pilares do capitalismo acontecem na favela. Os pilares do capitalismo teórico do Adam Smith, por exemplo, a mão invisível, a compra e venda, a lei de oferta e demanda. Por que os produtos na favela são baratos? Porque são roubados? Jamais. Eles conseguem vender e emitir nota fiscal? São baratos porque na favela você tem a livre concorrência e você não tem o poder do Estado taxando aqueles comerciantes. Ah, Satia, então você concorda que o comerciante não paga IPTU na favela, não paga luz, não paga água? Cara, eu não concordo. Mas se um Estado que não entrega nem saneamento básico, por que vai cobrar IPTU, parceiro? Esse é o mínimo. É o mínimo. Então, se você não me dá o mínimo de condição de subsistência, eu também não vou te pagar nada. E por isso que os produtos acabam sendo mais baratos, porque a taxa que o cara... o custo, na verdade, o custo que o empresário tem na favela é muito menor do que um custo que o cara tem no asfalto. Entendeu? E aí ele consegue vender o produto muito mais em conta, além da concorrência, porque ele tem que brigar com a concorrência. E quem sai ganhando nessa história toda? É o consumidor, que compra uma Coca-Cola 7, 10 reais, enquanto no asfalto tá 14, 15 reais. Entendeu? Então, assim, o consumidor acaba ganhando. Então, eu fui entendendo, galera, que o capitalismo e a favela, eles têm uma sinergia, uma conexão muito grande. E quando você vai estudar a profundidade do capitalismo, você vai perceber que foi o capitalismo, justamente o capitalismo malvadão aí, que a galera fala, que foi responsável por tirar bilhões de pessoas da pobreza. Na Índia, na China, na Ásia como um todo, no Brasil como um todo. Irmão, antigamente, na Idade Média, ou você nascia rico de uma família rica, ou você nascia camponês de uma família pobre. E acabou. E exatamente, ou você é rei, tem sangue azul, ou você vai cortar capim no campo. O capitalismo trouxe isso. O comércio. Pô, peraí, eu vou vender uma galinha. Pô, eu quero uma semente. Não, eu quero um tecido. Não, eu quero o tempero. E aí, cara, as pessoas começaram a enriquecer fora daquela linha ali governamental que existia na época, que era a monarquia. Então, o capitalismo é o grande responsável, hoje, o grande responsável por tirar as pessoas da vulnerabilidade social e da pobreza. E como você acredita que as pessoas que estão nos assistindo aqui podem mudar de vida olhando o preconceito que acontece, né? Sou da favela, será que eu posso ser o novo Neymar? Eu posso ser o novo Steve Jobs? Será que a gente está limitando essas pessoas que estão dentro dessa bolha a não pensar? Não. Antes de você responder, só complementando a tua pergunta, é realmente trazer essa visibilidade pra galera que não necessariamente você precisa ser o novo Neymar. Você consegue ascender na vida sem ser jogador de futebol ou algum outro jogador, ou até ir pra outras vertentes. Então, assim, realmente trazer esse espelho de um cara que, pô, é da favela, preto e hoje vereador eleito. E, assim, realmente esses caminhos. Pô, cara, ótima pergunta. Eu penso assim, você citou o Neymar, eu sei que foi um exemplo, que é um exemplo dentro do futebol de um dos caras mais bem-sucedidos da história do futebol e tudo mais, né? Cara, mas vou te falar, a nível de ser jogador de futebol, precisa necessariamente ser o Neymar? Cara, tem jogador da segunda divisão aí, por exemplo, dos Santos, que tava lá na segunda divisão, ganhando 40 mil pratas, pô. 100 mil pratas por mês. Eu acho que a gente hoje escolhe, a molecada hoje escolhe determinados exemplos e fala assim, eu preciso ser como ele. E, cara, quanto maior a sua expectativa, maior a probabilidade de frustração. Eu não tô dizendo que o cara não deva sonhar, irmão, que o cara não deva ser grandão. Mas eu penso o seguinte, pô, o Steve Jobs, ele é um baita cara. Cara, pô, é uma grande referência. Eu li a biografia do Steve Jobs pro Isaac. Agora, não sei se foi Isaac Wilson, eu esqueci exatamente o autor da biografia dele. É uma das mais famosas e tal. Esse cara me inspirou. Eu uso o Apple, por exemplo, desde o iPhone 3GS, que era aquele boleado atrás, douradinho. Comprei de segunda mão, maior dificuldade pra pagar aquilo ali. E, pô, hoje é um baita cara, um baita modelo de empresa, a Apple hoje, de inovação no mercado. Mas, cara, o pobre, o favelado, o preto, ele pode ser o que ele quiser ser, desde que ele respeite alguns pilares que precisam ser respeitados. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa estudar, a gente precisa se qualificar, a gente precisa estar preparado, irmão, porque... E hoje a gente não tem tantos meios para isso. Embora essa geração tenha muito mais
possibilidades do que a minha geração. Pô, mano, a minha geração, o máximo que a gente tinha era o Camp Mangueira, que dava ali a primeira oportunidade de emprego e acabou. A gente não tinha internet, a gente não tinha facilidade de acesso à informação. Hoje o que tem de curso grátis, pô, universidade EAD, mano, R$169. Na minha época não tinha nada disso, ou você tinha que entrar, pagar 1.500, ou você não entrava. Então, cara, pra responder a pergunta de vocês, o cara pode ser um jogador de futebol, ele pode ser um pagodeiro, mas ele também pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, ele pode ser um empresário, ele pode ser... E eu vejo que a linha capitalista, sobretudo do empreendedorismo, é o caminho até mais fácil. Porque o caminho tradicional, que é um caminho que nos países mais capitalistas e nos países mais desenvolvidos, já tem perdido essa característica. Hoje, por exemplo, de que serve? Eu sei, o diploma é muito importante para quem nunca teve educação nenhuma. Lindo, maravilhoso. Mas hoje, tu com um diploma de administração, talvez o máximo que você consiga chegar é um cargo de gerência de uma empresa para ganhar 3, 4 pratas. E olhe lá. E olhe lá. CLTzada? E olhe lá. E olhe lá. Porra, irmão, 3, 4 pratas, você fazendo universidade, pagando. Irmão, tem camelô que tá tirando isso. Tem motorista de aplicativo que tá tirando isso. Entendeu? Tem maluco que tá na pista aí vendendo. Eu sei que... Entregador tirando isso. Esquece, entregador tirando isso. Que eu pago mais aí. Então, o papo dos nossos pais é, cara, você tem que ter uma faculdade. Será que o meu papo hoje pro meu filho é esse? Eu tenho que ter uma faculdade para eu ser bem-sucedido? Eu vou num caminho inverso. Mas, ainda que seja por esse caminho, que eu acho que é um caminho louvável, é um caminho meritocrático, eu acho que existem pessoas, mano, que não tem perspectiva nenhuma de estudo. Então segue a via tradicional. Entra numa escola, se forma, vai pro ensino médio, depois pro ensino superior, escolhe uma profissão, vai pra cima. Você realmente vai estar à frente de muitas pessoas. Mas assim, você pode ser bem-sucedido em várias outras vertentes, em vários outros campos. Bem bacana. E como que é a história do livro? Como que surgiu? Cara, o Capitalismo e a Favela surgiu muito disso, né? Primeiro, pela revolta de sempre estar sendo rotulado, né? Parece que o favelado ele tem que ser esquerdista e o favelado ele tem que ser socialista. Ele tem que ser progressista ou comunista. É obrigatório. É obrigatório. Tanto que hoje, assim, a galera da esquerda, né? Tipo assim, eu não sei nem se vocês são de esquerda ou direita, mas assim, é aleatório aqui. Não é nenhum tipo de acusação ou afirmação ou uma ilação, não é isso. Mas a galera da militância de esquerda olha pra mim e me vê como um cara branco, pô. Tipo, porque eu não concordo com os caras. Você é um preto de alma branca. Pô, irmão, qual a parada, irmão? Eu sou cria do Jacaré, pô. 021, irmão. Esquece. Complexo do Lindsay, irmão. Fui criado naquilo, soltando pipa, cortando cerol, cortando mão com cerol na época que se usava cerol. Eu vivi isso. Eu tive numa entrevista no Rio Grande do Norte pra TV lá, e o cara branco falando, não, você tem que tomar cuidado com as suas afirmações, porque o racismo existe. Falei, é óbvio que o racismo existe. Mas branco, pô. Mas o Brasil não é um país racista. Existe racismo no Brasil, pontual, mas não é um país racista. Aí ele, não, mas isso é o que você tá falando. Falei, pô, mas você quer me ensinar a ser preto, pô? Eu sou preto, cara. Eu já sofri racismo pra caraca, pô. Óbvio que eu já sofri racismo. Mas é importante a gente levar em consideração que o racismo também é uma questão de estatística, pô. Então, peraí. A pessoa que fica com medo de 2 indivíduos numa moto vindo atrás dele é motofóbica? Não, pô. Porque a estatística mostra que, na maioria dos assaltos que a gente tem no Rio de Janeiro, você é assaltado por 2 pessoas numa moto, pô. Então não significa que quando eu ver duas caras numa moto e eu ficar com medo do cara, eu tô sendo motofóbico. Não é uma questão de estatística. Então eu vejo assim, cara, o capitalismo e a favela, eu quebro essa narrativa, cara. Eu quebro a narrativa de que o preto ele tem que ser de esquerda, de que o preto ele tem que ser socialista e de que o preto ele tem que ser comunista. A favela é o maior exemplo de liberalismo econômico. Vai invadir a propriedade privada de alguém dentro da favela. Manda o Boulos lá. Mas não, essa casa aqui não tá sendo utilizada. Vai lá, entra lá pra tu ver o que vai acontecer. Favela não existe linguagem neutra, ninguém chama ninguém de todes. Favela preto continua sendo preto, gordo continua sendo gordo, branco continua sendo leite azedo e negro continua sendo macacão. E é isso mesmo, é tudo certo. A favela é o maior ponto de resistência. Inclusive, a esquerda não tem penetração dentro da favela. Tá perdendo a penetração. O capitalismo e a favela, ele é um pouco disso. Ele é essa disruptura, irmão. Ele é essa disruptura. O cara tem que entender e falar assim, pô, não uso... Eu fui na Nike Store esses dias ali, na Nike Outlet, não sei se posso ficar falando. Pode. Né? Inclusive, se eu quiser patrocinar, pô, a gente é capitalista. Tá brincando. Irmão, eu fui na Nike Outlet no Nova América esses dias, ontem, cara. Cara, o que tinha de nego de aquele reflexo na cabeça, o cabelinho na régua. Irmão, lá a loja lotada de favelado.
Porque a gente reconhece o estilo da favela. A gente sabe, a gente tava lá, a gente vive aquilo ali. Ou seja, o cara consumindo uma das marcas mais capitalistas do mundo. Então, assim, cara, é isso que a favela é. A favela não quer dividir as coisas por igual, irmão. É cada um com o seu. A favela não quer simplesmente falar assim, não, vamos ajudar os pobres. Fato, vamos ajudar os pobres. Vamos ajudar os pobres tirando do meu? Não, vagabundo não quer tirar do teu para ajudar outro. A gente sabe que as pessoas lá são pessoas individualistas. E quando eu digo individualistas, não é no sentido ruim da palavra, né? Eu não vou compartilhar. Muito pelo contrário, a favela é muito solidária. Eu fui o filho da minha mãe que ia na vizinha pedir uma colher de sal, que ia pedir um pouquinho de açúcar, que ia pedir um pouquinho de detergente. A favela, ela tem esse âmbito comunitário, ela tem esse âmbito de compartilhar as coisas. Mas a raiz da favela é o seguinte, irmão. Eu vou trabalhar para ter o meu sustento e quem não trabalha... Chorou, é isso. Então, as pessoas romantizam muito. Darcy Ribeiro falou que favela não é problema, favela é solução. Cara, é uma frase muito ruim, mas é uma frase apaixonante, emocionante. A favela não é problema, é solução. Irmão, a gente não tem saneamento básico dentro da favela. A gente não tem água potável chegando em todas as casas da favela. Esgoto aberto, pô. CEP A gente não tem CEP, pô. Nem existe como território, parceiro. As cartas têm que chegar na associação de moradores pra galera vir retirar. E por que não consegue fazer isso? Por que o Estado, em, sei lá, 100 anos de existência, não conseguiu trazer isso? E por que tem gente com iPhone 16 lá já? O iPhone 16 já tá na favela, mas a água potável não tá. Isso mostra a ineficiência do Estado. Isso mostra a ineficiência do poder público. Isso mostra a ineficiência dos políticos. Isso mostra a ineficiência. E, pelo contrário, mostra a eficiência do capitalismo, mostra a eficiência da iniciativa privada, mostra a eficiência do liberalismo econômico. Se não fosse o capitalismo, se não fosse a iniciativa privada, e se não fosse o liberalismo econômico, o que seria de nós favelados? Porque o rico continuaria sendo rico. E o pobre continuaria sendo pobre. Entendeu? Então, cara, quem olha, e o esquerdista, o progressista, olha pro sistema e culpa o sistema pela pobreza no mundo, é um irresponsável, eu ouso dizer, cara. É um criminoso, um cara que faz uma parada dessa. Vai falar pra minha avó, mano, que pega o dinheirinho dela, vai falar pra minha tia, que tem o telefone dela, e vai falar com o meu primo, que tem a internet dele, que o capitalismo, ele é o grande vilão. Ele vai falar, pô, eu só tenho o que eu tenho por causa do capitalismo. O acesso que tá me dando. Né? O acesso só tem por causa do capitalismo. Então, assim, tem seus problemas o capitalismo? Evidente, porque tem. O Elon Musk chegou agora, 400 bilhões, o primeiro ser humano da história a ter o acúmulo de 400 bilhões de dólares. Nossa, que absurdo, tem tanta gente no mundo, esse cara deve ser um... Não é. Porque se ele tem 400 bi de dólares hoje na conta ou em investimentos, quantas pessoas, quantas centenas de milhares de milhões de pessoas estão sendo beneficiadas por intermédio da ideia do cara? O capitalismo é isso. O pioneirismo é isso. Pô, o criador do podcast, por exemplo, hoje, deve estar bombou, estourou. Alguns não conseguiram render, mas olha a ideia que ele deu pra todo mundo. Hoje a gente tá aqui, cara. Então você tem uma cadeia produtiva, uma mesa de madeira que o agro produziu, um braço de ferro que o agronegócio também produziu, é alguém que tá na técnica agora fazendo os cortes das câmeras. Cara, existe toda uma cadeia produtiva pela inovação e pela tecnologia. E isso só advém do capitalismo. O Estado não consegue. Se dependesse do Estado brasileiro hoje, a gente ia estar ligando no orelhão da Telerge, irmão. Esquece. Hoje cada um tem um chip da Vivo, da Claro, da TIM, da Oi, parceiro. A R$5. A R$5, pô. Entendeu? É isso, cara. É sobre isso. E aí, dentro desse cenário, eu queria fazer uma provocação, né? Tem muitos jovens hoje, né, que entendem que para poder enriquecer, de fato, que é as coisas mais fáceis, né? A gente tem um pouco desse prisma. Quando a gente fala do capitalismo, né, dando acesso, né, a muitas das coisas que o governo, né, muitas das vezes não consegue acessar da favela, pegando um exemplo da nossa empresa, né, Carteira Amigo hoje faz um trabalho, né, de ter acesso para dentro das comunidades. Como você enxerga empresas que queiram entrar, mas não conseguem entender como funciona esse organismo que são as favelas e com isso não conseguem investir, pô? A gente tem um exemplo muito claro, né, na nossa visão, que a gente tem muitas empresas que a gente entrega muito mais no asfalto do que dentro das favelas, porque dentro das favelas que tem um potencial mais de 16 mil pessoas, 16 milhões de pessoas e 13 mil favelas, a gente não consegue levar essas empresas lá pra dentro. E é interessante também dizer que cada favela, é bizarro, mas cada favela é como se fosse literalmente uma cidade, porque é tudo diferente. Tu vai aqui, a gente tá perto aqui das Pedras, é uma coisa, Gardênia é outra totalmente diferente. Sim. Cara, um potencial, né? É um potencial. E que as empresas não conseguem, ou não conseguem porque... Ou não querem. Ou não querem. Qual é a tua opinião? A minha opinião é o seguinte, cara, eu acho que hoje muitas empresas, quando vão tentar fazer uma linha de comunicação com a favela, chega com um ar muito altivo ou uma falta de conexão com o representante do meio ali.
ali. As empresas, muitas vezes, querem chegar na favela com aquele ar de, tipo assim, eu vou ensinar vocês ganharem dinheiro. Esquece, o nosso mototáxi, pô, rende milhões por semana. Esquece, pô. Hoje a favela representa, cara, mais de 1 bilhão de reais hoje no Rio de Janeiro, de movimentação, de consumo. A gente sabe ganhar dinheiro. Talvez a gente não saiba administrar dinheiro. Aí é uma outra questão. Mas ganhar dinheiro, recurso que entra na favela, pra caraca. Então falta esse diálogo mais humilde da empresa chegar e falar quem é a pessoa, como é que a gente pode implementar num ecossistema que já existe dentro da favela. A gente pode pegar o ecossistema da favela e talvez fazer um upgrade. E não ensinar os caras a ganhar dinheiro. Não precisa ensinar a galera a ganhar dinheiro. Te provocando, você agora do outro lado, né, na política, o que você enxerga para trazer acesso para essas empresas, ou se isso está na tua plataforma também de... Tá sim, cara. Eu acho que é o seguinte, precisa haver diálogo entre as associações de moradores, que, diga-se de passagem, virou um grande lobby político. As associações de moradores hoje nas comunidades do Rio de Janeiro não estão mais voltadas, não têm mais como prioridade atender as demandas da comunidade. Muitas vezes essas associações de moradores se vendem a um projeto eleitoral político. Eu, particularmente, tentei fazer ações em determinadas localidades, ações filantrópicas, ações sociais, e fui impedido pela associação de moradores, porque a associação de moradores estava fechada com outro partido, outro político. Eu quero saber de outro político, eu não tô fazendo política, pô. Eu tô querendo dar as paradas pra criança, tô querendo trazer um pouco de felicidade pra galera. Então, assim, muitas associações de moradores, muitos presidentes de associações de moradores, infelizmente, eles são os grandes responsáveis por essas empresas não entrarem. Eu não vou aqui fazer da exceção uma regra. Também não vou generalizar e dizer que a culpa da favela não progredir, de não ter empresa nas favelas, é da associação de moradores. Não se trata disso. Mas se trata de um diálogo, porque, cara, o morador da favela já consome e ele tem que ir pra fora pra consumir. Eu também acho importante. Eu sou muito contra essa coisa de colégio municipal do lado da favela. Irmão, a mentalidade da criança não sai daquele ambiente, não muda. É igual todo mundo deu o Cris. Por que a Rochelle mandava o Cris estudar em outro bairro? Porque ela não queria que os filhos dela ficassem com os garotos do bairro, pô. Era isso. E a minha mãe é a mesma coisa. Tem total sentido, né? Tem total sentido. E, pô, eu tô estudando com um maluco que tá no baile comigo ontem, e o baile ontem foi maneiro. Irmão, esquece. Vira aquele próprio mundinho, né? E é isso que o Estado quer, mano. Ele quer manter a favela perto da favela, não quer... É isso que ele quer, entendeu? É isso que... Não consegue furar a bolha. Não consegue furar a bolha. Irmão, a igreja evangélica me trouxe uma projeção absurda nesse sentido. Eu fui conhecer pessoas jovens que, pô, estavam estudando pra concurso, eu nem sabia. Meu foco era terminar o 2º grau, pô. Era ser rei da família, tipo, caraca, por daqui ninguém passou, mano, eu tô grandão. Irmão, comecei a estudar, ver com os moleques de 15, 16, não, eu tô estudando pra EPICAR. Falei, EPICAR? O que é EPICAR? Não, EPICAR, pô, parada das Forças Armadas e tal. Não, eu tô fazendo pré-vestibular pra universidade pública, vou pra federal. Então a igreja protestante me trouxe essa visão ampla da coisa. E eu conheci novas pessoas. Hoje, os meus amigos da igreja são juízes, são médicos, são advogados, são empresários. E os meus amigos de fora da igreja estão no caixão, são auxiliares de serviços gerais. Mas quando eu falo da igreja e fora da igreja, eu não tô falando de asfalto, não. Todos da favela. Por isso que no meu 2º livro, que é o Conservadorismo e a Favela, eu falo da importância das células religiosas dentro da favela. Seja ela cristão protestante, seja ela cristão apostólica romana, seja ela de matriz africana, candomblé, umbanda, quimbanda. Irmão, o cara que tem uma religião dentro da favela, ele prospera muito mais do cara que tá solto. O cara que tá na vida aí, vivendo a vida de fim de semana no baile da Gaiola ou qualquer outro baile maluco desse, entendeu? Pegando um gancho, eu queria trazer um pouco, né, algumas dicas, né, pegando do seu próprio livro. Olhando, né, a gente tá se caminhando aqui pro fim, se você pudesse olhar pra você hoje, antes e depois, você pudesse se encontrar com você. 15 anos. 15. O que você está de frente um pro outro, e aí? Fala. Cara, eu ia olhar pra esse cara. Primeiro eu ia falar assim, cara, por que tu ficou com essa cabeça careca durante tanto tempo? Pô, tu podia ter feito uns cortes diferentes. Mas você era um cara que tinha, sei lá, algumas limitações com a sua própria imagem, né? Segundo, eu ia falar assim, mano, deu tudo certo. A obediência a Deus, a obediência aos seus pais, a obediência aos mais velhos, respeitar os mais velhos. Cara, deu super certo. A sua humildade e a sua dedicação. Hoje, veja, nós somos... Você, né? Eu vou falar pro Satie. Na verdade, eu tô falando pro Silva, né? Pro Silva. Ainda ia falar assim, cara, decide logo namorar com essa menina que ela é a melhor pessoa que tu vai encontrar na tua vida. Na igreja? Na igreja, velho. Na igreja. Cara, a minha vida, ela é o antes e depois da igreja. De verdade. Tudo. Absolutamente tudo. Até a oratória, tudo. E eu falaria pra ele assim, cara, deu tudo certo.
Talvez se esforce um pouco mais com seus irmãos, tenha mais insistência, seja um pouco mais chato, não se sinta chato com seus irmãos. Eu perdi um irmão pro tráfico, né, irmão? Faleceu, eu demorei 23 dias pra achar o meu irmão. Lá na favela do Jacaré, foi assassinado pelos próprios bandidos de Jacaré, porque, enfim, né, decidiu fazer o que... Ele era traficante e tal. E eu tenho um irmão hoje no sistema carcerário, tá preso hoje. Esse é o Rafael, vereador eleito do Rio de Janeiro. Tem um irmão morto e um irmão preso. E eu falaria pra esse Rafael, cara, insista mais e não acha que está sendo chato. Porque eu sempre fui muito chato com meus irmãos. Cara, dá pra vir por aqui, vem pra cá, sai da facilidade. Pô, eu sei que tá ganhando uma prata boa aí, tá vestido, tá maneirão, tá de roupa, tá pegando umas minas aí, mas, cara, vem pra cá. Talvez eu fosse mais insistente com ele. E eu diria pra esse Rafael, eu falo, cara, deu tudo certo. Parabéns, só continua, só vai. Só segue. Só segue. E aí, caminhando aqui pro fim, quais são as redes sociais? Público poder te acessar e dê uma dica de esperança aí pra 2025, né? Boa. Tua câmera é aquela lá. Moleque, show. Cara, a rede social é @RafaelSatie. Todas, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, todas as redes sociais é @RafaelSatie. E pra esse ano de 2025, cara, organiza a tua vida. Não tente viver uma vida de fim de semana após fim de semana, no baile funk, ou num bar, ou numa boate, ou qualquer coisa do tipo. Organiza. Faz um projeto de curto, médio, longo prazo. Estabeleça metas, estabeleça objetivos, propósitos. Consagre a tua vida a Deus, consagre a tua vida ao Senhor, ao Deus que você crê. Cara, não ache que você está aqui simplesmente porque você é fruto de um relacionamento entre duas pessoas que talvez não estejam nem mais juntos hoje. Entenda que você está aqui por um propósito de Deus e que Deus tem algo poderoso para a tua vida. Se você acreditar, trabalhar, fizer a sua parte, você vai crescer, vai prosperar e você vai ajudar muitas pessoas. Vai para cima que 2025 é gigante e você vai ser gigante. Tá vendo aí, pessoal? Fecha aí com chave de ouro com... Chave de ouro, o amigo já fechou. 2025 vai ser gigante, pô. Cara, papo absurdamente de alto nível. Maneiro. Quero agradecer, primeiramente, você, obviamente, pela disponibilidade. E também a Multistúdio, que é quem tá deixando a gente... Muito bom, mano. Deixar a gente falar aqui e realmente impactar diversas pessoas nesse espaço maravilhoso, que é um espaço espelhado. A gente tá no meio aqui da praça de alimentação do Shopping Jacarepaguá. Isso aqui é absurdo. Tinha um garotinho ali batendo ali, dando um tchau com outra galera. Então, assim... Interação total. Exato. Então, assim, as pessoas olharem e a gente impactar. Na internet, e impactar fisicamente também as pessoas aqui que estão comendo, qualquer coisa. Escutar o nosso papo, isso é muito bacana. Então, a Multistúdio, ela proporciona isso pra gente e pra alguns outros podcasts. E, trazendo aqui pros nossos apoiadores mais institucionais, a gente tem o Carteira Amigo, que é a nossa empresa, né, que vem revolucionando o CEP, que a gente vem falando bastante aqui da acessibilidade na favela, né? Lima Ferguson, a gente não falou tanto aqui, mas a gente sabe que, ainda mais você agora na política, sabe que a importância de um bom advogado, de um bom grupo de advogados... Com certeza. Isso é bem importante. Eu fui processado pela Xuxa, tá correndo isso aí. A gente vai trocar essa ideia. A gente falou pouco aqui sobre inovação em questão de tecnologia, mas a gente falou bastante sobre inovação no sentido da palavra mesmo, de trazer inovação, mas a gente sabe que tá bem atrelada a tecnologia e para isso a gente tem aqui a Parafernália, que é a nossa software house, é um CTO que vai estar ali te ajudando a botar o teu negócio no papel na questão digital da coisa mesmo, né? Vai Fácil, também nossa apoiadora aqui, que é uma empresa de logística muito focada na questão sustentável, né? Do meio ambiente, entregas verdes, tuk-tuks, motos elétricas e tudo mais. A gente sabe, você agora também, que é vereador, sabe a importância de uma assessoria de imprensa bacana, então a MakeBus tá aí para isso. Vou contar uma narrativa, né? O famoso que não é visto não é lembrado, né? Boa. Então, realmente ser visto, ser lembrado, porém com uma narrativa bacana. Então, para isso, você precisa de uma assessoria de imprensa bacana. E a gente também tem aqui a Satori, que é basicamente um pai que todo mundo deveria ter, que a gente sabe que na nossa trajetória, as pessoas que estão próximas da gente, as pessoas que já conquistaram diversas coisas, estarem olhando para o nosso negócio, trazendo ali os caminhos, o norte, é extremamente importante. E a Satori é basicamente isso. Ela traz um board de membros aqui para sua empresa, pra galera começar a absorver coisas do mercado, e isso é muito interessante para empresas de qualquer tamanho. Aqui a gente está falando de empresas grandes que têm esse board de membros, né, conselho, e também de empresas pequenas que, na verdade, eu acredito que até o conselho faz mais sentido para essa galera que está começando. São mentores, né? Sim. Como você falou, né? Na vida a gente precisa ser mentorado, né? Exatamente. Viva! Então, se você acha que essa arte tá maneira, a gente sabe que, voltando ao quem não é visto não é lembrado, tem que estar bonito, tem que estar bem trajado. A Viva consegue fazer isso. Aí sim, me amarro. A Viva consegue deixar isso aí no digital, fazer diversas artes, enfim.
trazer toda a comunicação, e a Mandar, que é enviar para outros estados do Brasil. Um parceiro bem bacana do Carteiro Amigo, hoje ajudando a gente a fazer o sonho de milhares de empreendedores da favela e fora da favela vender. Que legal. A gente ajuda essa galera. É isso, hoje a galera precisa mais... Favela na veia. isso. Ela não precisa ir no correio, enfim, Maneiro. gastar um dia, ela consegue postar conosco dentro da favela através da Mandar também. Então, esquece. Tirou onda. Então é isso aí, família. Mais um episódio. Muito obrigado. Rafael, muito obrigado. Muito obrigado, meu Tamo amigo. junto. Até a próxima. Valeu, gente. Abraço.